Olá, hoje vamos falar sobre arritmias. Então, para começarmos a estudar sobre as arritmias, devemos entender um pouco mais sobre a síncope, o principal sintoma das arritmias. Pode ter origem neurocardiogênica ou neuromediada, vasovagal, por medo, dor, ansiedade, emoção intensa, visões, odores e exercícios intensos. Também temos a síncope situacional, pode ocorrer em casos com tosse, espirro, micção, defecação, deglutição e hiperventilação, e a hipersensibilidade do seio carotídeo. Pode ser causada por hipotensão ortostática, hipovolemia pós-prandial idiopática, iatrogenia induzida por drogas, distúrbios autonômicos secundários, como diabetes mellitus, amiloidose, neuropatia por HIV ou síndrome paraneoplásica. Pode ser também por distúrbios autonômicos primários, casos de demência, síndrome de disfunção de múltiplos sistemas. Pode ter origem cardíaca, casos de arritmias, casos em que há isquemia do miocárdio e insuficiência cardíaca congestiva, casos de embolia pulmonar e alterações estruturais, como nas miocardiopatias, estenoses aórticas e etc. E as causas neurogênicas, onde podemos citar isquemia vértebro-basilar, enxaqueca de artéria basilar, doença carotídea bilateral e hemorragia subaracnoide. Pré-síncope é o estágio que antecede a síncope e é caracterizado por turbação visual, náuseas, sudorese, tontura ou lipotímia. A causa mais comum é a neuromediada, que ocorre pela exacerbação do reflexo parasimpático devido à estimulação intensa simpática. Tratamento. Nas crises, deve-se colocar o paciente deitado, com pernas elevadas, e para profilaxia, em casos recorrentes, medidas gerais para situações desencadeantes, meias elásticas, exercícios para panturrilhas, uso de fludrocortisona e consumo de sal liberado. Casos refratários, deve-se avaliar o tratamento medicamentoso com o uso de beta-bloqueadores. Deve-se sempre evitar massagem do seio carotídeo, principalmente em eventos isquêmicos. Temos então a síncope taquiventricular, normalmente ocasionada por miocardiopatia e pós-IAM, deve sempre ser avaliada na suspeita com um estudo eletrofisiológico. O tratamento preconizado, caso confirmado, é o cardiodesfibrilador implantável. Já a síncope bradicárdica, ou síndrome de Stokes-Adams, é a síncope mais comum do idoso. Temos também doença do nó sinoatrial e o BAV maligno como causa de síncope em doença cardiovascular. O tratamento nesses casos é o marca-passo definitivo. Quando internar o paciente com síncope? Usa-se a regra de como critérios, o paciente deve apresentar história de ICC, dispneia, hematócrito menor que 30%, ditando como prognóstico, pressão arterial sistólica menor que 90 mm de mercúrio e eletrocardiograma anormal, exceto em alterações específicas. Arritmias. Nesta aula abordaremos a fibrilação atrial. Taquiarritmias supraventriculares. Temos então a fibrilação atrial como representante deste grupo. Então, a fibrilação atrial se define por intervalo RR irregular, ausência de onda P e frequência cardíaca variável entre 110 e 180 batimentos por minuto. É a arritmia mais comum e como fatores de riscos incluem idade avançada, hipertensão arterial, doença mitral mais estenose, doença isquêmica, hipertireoidismo,
cardiopatia dilatada, hipertrófica, diabetes mellitus, obesidade, apneia do sono, miocardite, pericardite, tromboembolismo pulmonar, doença obstrutiva crônica e tabagismo. Então, esse é o eletrocardiograma da fibrilação atrial. Abaixo aqui temos o ritmo sinusal e acima o ritmo em fibrilação atrial, onde notamos o intervalo RR irregular, que se repete, a ausência de onda P, e se calcularmos a frequência cardíaca, provavelmente encontraremos uma frequência cardíaca elevada. Atente-se para estas questões de grande relevância. O mecanismo da fibrilação atrial é o mecanismo de reentrada, é o principal deles. O mecanismo de reentrada nada mais é do que áreas adjacentes com períodos refratários diferentes, mais áreas de condução lentificadas e um gatilho que desencadeia a extrasístole. Os sintomas são palpitações, pré-síncope, síncope e edema agudo de pulmão. A síndrome de Wolff-Parkinson-White mais fibrilação atrial, ela desencadeia síncope e morte súbita. Essa síndrome ela será melhor abordada nas aulas subsequentes sobre arritmias. Fenômenos tromboembólicos, como AVE isquêmico ou acidente vascular transitório. E no exame físico não ocorre B4. Tipos de fibrilação atrial. Fibrilação atrial paroxística cessa espontaneamente ou com intervenção em 7 dias. Fibrilação atrial persistente dura mais de 7 dias. Fibrilação atrial permanente maior que 1 ano e refratária à tentativa de cardioversão. Fibrilação atrial de baixa resposta, quando a frequência cardíaca é menor que 100 batimentos por minuto e normalmente é associada ao uso de inibidores do nó atrioventricular. Conduta. Fibrilação atrial com instabilidade hemodinâmica, cardioversão elétrica emergencial. Fibrilação atrial paroxística ou recorrente, deve-se manter o controle da frequência cardíaca ou controle do ritmo. Para controle da frequência cardíaca, utiliza-se inibidores do nó atrioventricular, como bloqueadores dos canais de cálcio ou beta-bloqueadores. Para controle do ritmo, usa-se para pacientes sintomáticos refratários, apesar de já manter controle de frequência cardíaca ou incapacidade de controlar a frequência cardíaca ou insuficiência cardíaca congestiva sintomática. Deve-se reverter mais o uso do antiarrítmico profilático e iniciar terapia antitrombótica crônica. Antiarrítmico. Temos como exemplo sotalol, propafenona, amiodarona e dronedarona. A amiodarona tem mais complicações a longo prazo, como bradicardia, hiper ou hipotiroidismo, lesão hepática, pulmonar, cerebelar, manchas de pele. Ela é indicada em casos refratários ou com disfunção do ventrículo esquerdo. Fluxograma para avaliação e segmento do paciente com fibrilação atrial. Fibrilação atrial maior de 48 horas ou com início indeterminado deve-se sempre avaliar com eco transesofágico e, quando disponível e o paciente não apresentar trombo, faz então a heparina, reversão e varfarina em 4 semanas. Caso o eco transesofágico não disponível, utiliza-se varfarina 3 semanas antes e 3 semanas após a reversão. Caso a fibrilação atrial seja menor que 48 horas sem alto risco, utiliza-se heparina em dose plena antes e até 4 semanas após. Em pacientes portadores de prótese valvar ou Chades-Vasque maior que 2, utiliza-se a terapia antitrombótica eterna. Unidade ao tratamento. Deve-se responder as seguintes perguntas. Existe instabilidade hemodinâmica, que é caracterizada por frequência cardíaca maior que 150,
rebaixamento do nível de consciência ou síncope, hipotensão sintomática, edema agudo de pulmão ou descompensação da ICC, fases agudas de AM e dor anginosa típica em repouso. Se a resposta para algum dos quesitos anteriores for sim, deve-se fazer cardioversão elétrica emergencial. Como não há tempo para anticoagulação prévia ou para fazer eco transesofágico, o paciente deve ser heparinizado, junto com a reversão e anticoagulação por no mínimo 4 semanas após e terapia antitrombótica conforme o grupo. Reverter não previne tromboembolismo e aumenta o índice de recorrência da fibrilação atrial. Também aumenta a mortalidade. Cardioversão elétrica. Para se fazer a cardioversão elétrica, primeiro, administre opioides EV mais sedação com midazolam e propofol. Otimize a ventilação com AMBU. Monitore o paciente. Administre oxigênio e tenha um bom acesso venenoso. A seguir, choque sincronizado a 100 joules em cardioversor bifásico ou 200 joules em cardioversor monofásico. A terapia de manutenção deve ser mantida com antiarrítmico oral mais terapia antitrombótica. Em pacientes com hipotiroidismo, não há indicação para suspensão da amiodarona. Deve-se iniciar então o tratamento com levotiroxina. Em hepatopatias ou fibrose pulmonar, aí deve-se suspender a droga. Se a resposta para os quesitos anteriores for não, o paciente é estável, reverter o ritmo não é prioridade. As bases devem ser alívio dos sintomas, prevenir eventos trombolíticos, com controle da frequência cardíaca em casos recorrentes, maiores que 65 anos, assintomáticos ou sintomáticos, ou controle do ritmo, pacientes menores que 65 anos, ou sintomáticos refratários à terapia de controle da frequência cardíaca. Por momento é só, espero que aproveitem essa aula e não percam as próximas aulas da série Arritmias da Medbook. Obrigado.